Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio. Gente, não vou ser hipócrita aqui. Eu sei que é cedo, eu sei que é tudo muito novo, mas é óbvio que a pressão está pegando em cima do Luiz Castro. Ah, não vão demitir, não é muito cedo. Não vamos nessa. Porque o próprio Luiz Castro foi para a coletiva e se defendeu do que está acontecendo. Antônio Dutra Júnior, vice-presidente de futebol do Grêmio, também foi para a coletiva e explicou o que está acontecendo. Em ambas as coletivas se tocou no assunto de uma possibilidade de saída do Luiz Castro. O que o treinador falou, o que o vice-presidente de futebol do Grêmio falou. Vamos entender tudo isso, porque é claro que o Luiz Castro está pressionado pelos resultados ruins. Por mais que seja tudo novo, que o trabalho tem apenas um mês, o futebol brasileiro é exatamente assim. Ainda mais quando o calendário está tão apertado. Então o que eles falaram e o que está acontecendo nos bastidores? Vamos nessa? Só antes, deixa eu trazer aqui uma notícia boa, ó. Vamos respirar? Vem com as gemas brilhantes para você que está pensando em aumentar teu capital, aumentar tua renda. Você pode investir em pedras preciosas e também joias em ouro. Todas essas pedras certificadas. Você compra as pedras, compra uma, compra duas e vai render mensalmente, aumentando assim teu capital. E claro que a gente sempre faz a comparação. Esses dias eu falei, né, que a Bolsa de Valores oscila muito, e aí me criticaram, mas é um fato. Com as pedras, o mercado é diferente, não oscila tanto, teu ganho pode ser maior. Enfim, pesquisa, tá aqui o telefone, tem um QR Code, você liga ou salva que vira o WhatsApp. Mais informações no primeiro comentário do vídeo também, combinado? Vale a pena, descubra como aumentar o teu dinheiro investido em pedras. Gente, olha só, o Luiz Castro disse o seguinte na coletiva: no dia que eu não acreditar no meu trabalho, eu falarei publicamente. Acredito no trabalho, nos jogadores do Grêmio. A minha vida é agarrada ao trabalho e a mais nada. Sempre foi assim, não tenho receios, acredito muito. Repetindo, no dia que eu não acreditar no meu trabalho, eu falarei publicamente. Então isso aqui já é uma defesa. O Luiz Castro começou a se defender dos resultados ruins. Obviamente que ele foi instigado, foi perguntado sobre isso. Então foi uma coletiva defensiva dele. E ele disse outra coisa. Ele citou que não chegou à toa numa Champions League. Por que ele usou o exemplo da Liga dos Campeões? Não foi à toa que eu cheguei numa Liga dos Campeões e tal. Porque é uma conquista que ele tem como treinador. Ter chegado a participar de jogos da Liga dos Campeões com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Então veja que ele está usando o próprio currículo dele para se defender de algumas críticas que começaram a surgir em perguntas na coletiva. E ele vai falar o seguinte, que isso não é arrogância ao falar da Liga dos Campeões. Apenas ele está falando do trabalho dele e quanto ele confia no trabalho. Então não dá para tirar de uma visão, de um contexto, que é uma autodefesa. A partir do momento em que ele fala que se ele não acreditar no trabalho dele, ele vai falar, e que ele chegou numa Liga dos Campeões com muito trabalho e não chegou à toa. Já está num sistema defensivo, Luiz Castro. Outra pergunta para Luiz Castro. Ele foi perguntado se os jogadores estão assimilando a sua ideia. Ele acabou falando um pouco mais do jogo, não entrou nesse assunto. Uma observação aqui de bastidor. Nem sempre as rescisões de contrato com jogadores são bem vistas, tá? O Grêmio já fez rescisão de contrato com atletas, já dispensou atletas e tem mais para dispensar. E obviamente que isso dentro do elenco do Grêmio traz uma preocupação em alguns jogadores. E agora, é preciso fazer justiça ao Luiz Castro. Ele deu chance para todo mundo jogou com ele. Se os caras não foram bem, é problema do Luiz Castro ou dos jogadores? Dos jogadores. Cuéllar teve chance, Cristaldo teve chance, Aravena teve chance. Estão sendo cortados da viagem? Bom, não é por um desejo do Luiz Castro, é porque não vem jogando bem. Agora é claro que isso aí, se tu não consegue se livrar desses jogadores, cria um certo clima de descontentamento em alguns e isso pode contaminar. Isso pode contaminar o grupo. Eu não estou dizendo que está contaminado. Mas veja que a direção do Grêmio ainda não terminou o trabalho de dispensa de jogadores.
Porque se o Luiz Castro já entendeu, por exemplo, que é o caso do Cuéllar, que nem mais no banco fica, o Grêmio tem que tentar de alguma maneira tirar o Cuéllar de lá, porque pode dar problema. Ele tá treinando, comparece ao treino, tudo legal. Mas ter jogadores insatisfeitos, isso pode trazer problema. Isso pode trazer problema. Antônio Dutra Júnior vai para a coletiva também, na zona mista, na verdade, no estádio Morumbi. E aí, obviamente, que o dirigente do Grêmio ele vai ter que falar sobre o que está acontecendo. Antes de mais nada, que bom que o dirigente do Grêmio foi falar. Que bom que o dirigente do Grêmio falou de uma derrota. Tempos atrás, na outra gestão, quando o Grêmio perdia, muitas vezes ninguém falava. E é na derrota que a gente quer ouvir explicações. Na vitória a gente sabe. Na vitória tá tudo certo. Mas é na derrota que as explicações precisam surgir. Então que bom que o Dutra falou. O que ele vai dizer? Que é aceitável essas oscilações neste momento. É aceitável, é um termo que ele usou. É aceitável. É verdade? Eu acho que é o resultado aceitável. Tu perder por 2-0 pro São Paulo no Morumbi, ok, o São Paulo é grande, faz parte, o Grêmio é capaz de ganhar de São Paulo na arena, mas a maneira como tá perdendo que fica chato, que tá ruim, parece um time bagunçado. Então o Dutra fala em aceitável essas oscilações. Ele reforça que o elenco está recebendo mais jogadores. Aliás, tem a apresentação do Nardoni e do Leonel Pérez nesta sexta-feira, final da tarde, você confere aqui no Careca, tá? Ele fala que espera competir mais e aqui ele vai revelar uma coisa, que o Grêmio tinha um plano para o segundo tempo, mas não foi possível por causa da expulsão. Então veja bem, o Grêmio tinha um plano para o segundo tempo, mas não foi possível por causa da expulsão. Me parece muito que o Grêmio entrou no primeiro tempo com aquela ideia do Edenilson de tentar jogar apenas no segundo, de tentar marcar o São Paulo no primeiro tempo e tentar jogar no segundo, o que eu sempre acho um erro, tá? Sempre acho um erro. Quem já entra pensando em primeiro não vencer, apenas segurar o adversário, tu chama demais. Tu chama demais. Foi assim com o Fluminense, quando o Luiz Castro joga assim, e agora sim, mais uma vez, contra o São Paulo. O Grêmio entra com o Edenilson, com uma ideia que o Edenilson marca, ele não marca, e aí passa a jogar um pouco mais no segundo tempo com a entrada de jogadores ofensivos. Mais uma vez não deu certo, né? O Antônio Dutra Júnior também é perguntado, tem algum prazo? Qual é o prazo para o trabalho aparecer, em termos de resultado, né? Não tem prazo, disse Antônio Dutra Júnior. Não tem prazo. Não tem prazo. Agora nós sabemos como é que funciona o futebol. Estamos carecas de saber, né, gente? Se o Luiz Castro, por exemplo, for eliminado, vou bater na madeira, for eliminado pro Juventude, tem como segurar e jogando mal no Brasileirão? Parece que o filme se repete com o Quinteiros. O Quinteiros que ainda chegou na final do Gauchão aos trancos e barrancos, passando pelo Juventude, e começou com resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Quinteiros caiu depois de tomar uma goleada pro Mirassol. E caiu porque tinha que cair realmente, o time estava muito ruim e os jogadores não compraram a ideia. Os jogadores do Grêmio não estão comprando a ideia do Luiz Castro? Isso é algo que a gente tem que falar. Eu fiquei muito preocupado pela maneira como os jogadores do Grêmio jogaram a partida. O segundo gol do São Paulo, o Noriega tá trotando para voltar. O Arthur também. O João Pedro para. Eu tô falando só de 3 jogadores que praticamente não conseguem acompanhar a jogada aos 13 minutos do segundo tempo. Estão de má vontade? Eu não acredito nisso. Pode estar faltando perna? Eu acho que é isso. Tá faltando perna pro Grêmio. Eu confio. Eu acho que o Luiz Castro vai acertar o time. Eu tô confiante. Acho que ele tem peças para isso, tá? Eu não acho o elenco do Grêmio tão ruim para jogar como jogou contra o São Paulo. O Grêmio pode mais. Pode muito mais. O que você acha? Escreva nos comentários, vem junto. Vamos, Grêmio!